Diferenças entre socialismo e comunismo. Essas diferenças explicam muito do que aconteceu em termos de ideologia e política no mundo ao longo dos últimos séculos. Ainda que seja verdade que essas duas correntes políticas compartilham a mesma origem, existem diferenças significativas entre elas. Tanto o comunismo quanto o socialismo formam dois dos conceitos mais relevantes na história do mundo nos últimos 3 séculos. Tanto é assim que grande parte dos acontecimentos políticos, guerras e fatos econômicos surgidos neste período tem a ver com as questões existentes entre o capitalismo, o socialismo e o comunismo. Olá, seja bem-vindo ao canal. Já que estamos começando o nosso vídeo, aproveite para dar o seu like e se inscrever no canal. Aqui você sempre irá encontrar vídeos sobre histórias antigas e magníficas. A origem teórica e ideológica das tendências socialistas e comunistas é comum. Entretanto, há uma profunda diferença entre o socialismo e o comunismo, no tocante aos aspectos econômicos, políticos e sociológicos. É comum o entendimento de que o comunismo é a fase final da teoria socialista. Todavia, com o correr dos anos e o aparecimento de novos padrões sociopolíticos e econômicos, ambas as tendências ideológicas se distanciaram. Em muitos pontos, as duas ideologias são semelhantes, mas não são sinônimos. E quem desejar aprender mais sobre essas duas linhas políticas para atingir uma boa pontuação nas provas do Enem, uma boa dica é continuar assistindo o vídeo. De qualquer modo, falaremos sobre o que historicamente significa o socialismo e o comunismo, o que não significa que isso coincida com as posições dos partidos que atualmente se autodenominam socialistas. Muitos desses partidos não são realmente socialistas, a despeito de levarem o termo em seu nome, dado que muitos experimentaram uma deriva que os levou a conservarem suas siglas simplesmente para manterem uma base eleitoral que os apoia. Alguns dos países onde um sistema comunista foi instalado são Albânia, Armênia, Bulgária, Tchecoslováquia, Hungria, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, Iugoslávia, entre outros. Atualmente, países que têm uma filosofia socialista são considerados comunistas, como é o caso da China, Cuba, Laos e Vietnã. Não esqueçamos que, segundo muitos, o comunismo é um movimento extremista do socialismo. Comunismo e socialismo são termos muitas vezes usados de forma equivalente, mas em sua essência eles não são os mesmos. O comunismo tem regras radicais para expropriar o cidadão que possui alguma propriedade. Dessa forma, o Estado seria o responsável por explorar a propriedade outrora do cidadão. Consultando o dicionário, a gente descobre que a palavra expropriar possui alguns significados. Todavia, o mais significativo deles é retirar ou excluir alguém da posse de uma propriedade por meios judiciais. Posse e propriedade são considerações do direito civil. A propriedade significa o direito real de utilizar, usufruir e dispor da coisa que é de sua propriedade, respeitando a função social. A posse é o direito, por exemplo, de usar o carro que você ainda não terminou de pagar. É por isso que a financeira tem o direito de pegar de volta o veículo no caso da pessoa não ter conseguido pagar todas as prestações que contratou, pois ter a posse não é a mesma coisa que ser dono da coisa. Logo se entende que a palavra expropriar a propriedade do cidadão não é bem assim, pois no Brasil já existe essa possibilidade, conforme o exemplo dado da posse do veículo. E você também pensa dessa forma? O socialismo é basicamente uma ideologia que apresenta um planejamento econômico e político, com base no controle administrativo e na posse democrática dos meios de produção. Os nossos vídeos que tratam do tema democracia, você pode conferir entrando na descrição do vídeo que você está assistindo e clicando no primeiro link. O socialismo e o comunismo podem ser entendidos como duas etapas de um projeto político e de produção. Primeiro vem o socialismo, depois o comunismo. Em termos cronológicos, eles são mutuamente exclusivos. Embora, segundo teóricos socialistas, para chegar ao comunismo é necessário primeiro defender um programa socialista. Princípios redistributivos. Tanto o socialismo quanto o comunismo podem ser entendidos como modelos de produção e como movimentos sociais e políticos. Neste último aspecto, ambos dão grande importância à redistribuição de mercadorias, mas não propõem a mesma coisa. O papel atribuído ao Estado socialista, com raízes marxistas, defende que o Estado não pode desaparecer em pouco tempo. Já outras correntes políticas, como os anarquistas, defendem a dissolução total do Estado para ontem.
Na teoria, e apenas na teoria, é claro, ambas as correntes acreditam que o propósito final é fazer o Estado desaparecer. A gente sabe que não vai faltar algum crítico falando que os exemplos reais dessa produção se vê na Rússia, China e Cuba, que há séculos são governados por essa ideologia. Não esqueça que o propósito desse vídeo não é gerar nenhum tipo de polêmica, mas é expor as teorias e principalmente as diferenças entre socialismo e comunismo. O comunismo, por outro lado, é uma situação em que o Estado não existe. Do ponto de vista dos comunistas, o Estado é simplesmente uma máquina que concentra o poder de impor medidas políticas e econômicas, em favor de uma classe social e contra a outra. Por isso, a força tem que estar ausente do objetivo que está sendo perseguido. Observe que a ideia faz a gente pensar no sistema feudal, onde existia uma classe privilegiada e outra classe, o povo, que tinha a obrigação de sustentar a primeira. Um abre a possibilidade de uma economia centralizada, o outro não. No socialismo, é possível fazer com que a economia seja regulada a partir de uma única instância, embora haja também socialistas que defendam a descentralização. No comunismo, por outro lado, não há entidade com força suficiente para alterar significativamente a economia, uma vez que o Estado desapareceu. Agora não esqueça de dar o seu like, de compartilhar o vídeo e se inscrever no canal. Tchau, tchau!